bem-vindos. Nós vamos tratar sobre o nosso volume 3 de filosofia do primeiro ano do ensino médio, a questão sobre o empirismo. É um capítulo que vai nos tratar sobre a questão do sujeito e objeto do conhecimento, né? Que tema relevante, extremamente importante para a história do mundo. Como saber que o nosso saber não é um saber individual, e sim um saber científico, seguro, baseado numa coisa concreta, numa ideia mais forte, numa relação de conhecimento que saia do indivíduo, que se torne uma questão universal. Um reflexo tão forte daquela ciência, né, que é influenciada pelo iluminismo. E é justamente um grande filósofo iluminista que nós vamos estudar nessa parte agora, John Locke, que muitos o conhecem dentro do liberalismo político, né, da influência iluminista. Mas ele também é um filósofo do pensamento do racionalismo. Defensor da escola empirista, Locke acredita, ao invés dos racionalistas como Descartes, de que a ideia é inata, portanto a ideia está ali, a gente tem que encontrar a ideia, né, nascendo através de um método cartesiano, lançando-se sobre uma dúvida metódica. Ele acredita que as experiências que nós vivemos são a grande fonte de conhecimento, tá? Que os sentidos nos trazem uma grande fonte de conhecimento. Lembrando que ele analisa, ele faz uma analogia, que é como se a nossa mente fosse uma tábua rasa, uma folha que está em branco, um quadro que nada foi escrito. Então, as experiências que nós vivemos em vida, elas vão trazendo para a gente as impressões. Elas são sensoriais, elas são externas. Então, essas influências externas, as experiências que vivemos, os sentidos nos trazem o que a gente chama de ideia simples, tá? Então, essa experiência, quando transformada, relacionada, feita uma reflexão de onde ela veio, por que ela veio, principalmente se ela for corriqueira, ela vai se fortalecer. Então, a experiência fortalecida, tá, pela percepção dos nossos sentidos, nos faz promover uma reflexão sobre o que sabemos. E aí essa reflexão, ela já vai gerar uma ideia mais complexa, tá? Essa ideia mais complexa, quando relacionada, feita analogia com outras experiências de outras pessoas, ou até suas mesmo, vão nos levar a uma ideia mais segura, uma ideia abstrata. Então ele diz que todo conhecimento é um processo teórico de duas etapas. A experiência sensorial externa, que ela precisa acontecer, e essa experiência sensorial externa vai nos levar a uma percepção da mente. Essa percepção que a mente tem do que aconteceu, formada pelas experiências que nós tivemos, vão nos levar à reflexão. Então entenda, ele acredita que nós temos uma mente que ainda vai absorver esse conhecimento, né? Que essa mente, ela está totalmente em branco e ela é formada, formulada, forjada, moldada por essas experiências sensoriais, por essas influências externas. E aí geram na nossa mente uma percepção, uma ideia mais simples, mais superficial do conhecimento. Ele até diz que isso é muito comum entre as crianças, né? Que se tem um grupo que é de base racional empirista, são as crianças que experimentam várias coisas, que se levam pelos sentidos, que tateiam, que provam, onde o paladar é muito forte, tudo querem levar à boca para justamente passar por essas experiências. Então essas percepções que a mente começa a ter sobre as experiências sensoriais que nós passamos, nos levam à reflexão sobre o que é aquele objeto, o que é aquele objeto, qual foi o fenômeno que aconteceu, e essa reflexão, fazendo analogia a outras experiências, nos vão construindo esse saber mais seguro, que deixa de ser apenas uma influência do indivíduo e passa a ser um conhecimento científico abstrato, tá? Mas entenda, não vai ser só a experiência externa e a percepção que ele tem na mente, mas essas analogias vão construindo, através de experiências, métodos experimentais, um saber mais seguro. Aí a gente sai da ideia simples, fortalece, a reestrutura, constrói dentro de um processo de abstração. Tá bom?